dia, turma! Hoje iremos aprender um assunto muito importante na matemática. Se chama estatística e dentro dela vamos entender a coleta e análise de dados. Antes de aprendermos um pouco sobre a estatística, vou explicar para vocês qual a sua definição. É o ramo da matemática que nos possibilita coletar, analisar e organizar dados de uma determinada pesquisa. E depois que esses dados são interpretados, eles nos transmitem informações e que para a sociedade nós definimos como estatística. É importante percebermos que ela está presente em todo o nosso cotidiano, em todos os índices, tabelas e gráficos que geralmente registram a frequência daquilo que foi pesquisado. E que tal aprendemos ela na prática? Tive uma ideia. Podemos fazer uma pesquisa pela altura dos alunos do 8º ano, mais especificamente dos alunos do 8º B. Assim, definimos como altura a variável e os alunos do 8º B, todos eles, são a nossa amostra. A variável é algo que pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo. Ela é qualitativa quando você não consegue medi-la e quantitativa quando você consegue medi-la. Vamos ver se vocês entenderam bem, alunos. Já que a nossa altura é algo que pode ser medido, dessa forma, qual é a nossa variável? Mais um detalhe. Os dados de uma pesquisa podem parecer repetidos, como no caso das alturas. Vão existir alturas repetidas dentro da nossa sala de aula, mas cada aluno só pode se medir uma vez. Assim, para que não tenhamos alunos repetidos, serão colocados em ordem de carteira para que cada aluno se levante um de cada vez e seja medido aqui na fita na lousa. Depois que todos foram medidos, precisamos colocar os dados em ordem crescente. Por quê? Porque assim vamos verificar a frequência em que as alturas aparecem. Mas o que é frequência, professor? Frequência é quantas vezes a mesma altura aparece. Depois que distribuímos todos os dados na tabela, devemos nos atentar em colocá-los todos na mesma unidade de medida, que no caso é em centímetros. Voltando para a análise da frequência, ao analisarmos a tabela, percebemos que 140 centímetros de altura corresponde à frequência 3. O que isso significa? Que 3 alunos da nossa turma têm 140 centímetros de altura. Outro exemplo é aqueles que têm 148 centímetros. A frequência é 4. Já aqueles que têm 1,55, a frequência também é 3. Assim, a gente pode concluir que a frequência significa a quantidade de vezes que o mesmo dado se repete na nossa tabela. No gráfico de coluna, aqui estão as alturas, e aqui representa a frequência com que eles aparecem. Os retângulos possuem a mesma largura e as alturas mudam conforme a frequência. O gráfico de barra é muito parecido com o de coluna, a diferença é que os valores são indicados no eixo horizontal. Esses dois gráficos são os mais utilizados para representar os dados estatísticos, por serem mais fáceis de serem construídos. Outro modelo são os gráficos de setores. No gráfico de setores, cada dado é representado por uma fatia, só que os dados precisam ser convertidos em porcentagem, pois o total da pizza tem que representar 100% de toda a pesquisa. Outro gráfico utilizado é o gráfico de linhas, onde cada valor é feita uma bolinha na frequência e depois essas bolinhas são ligadas por uma linha e pronto, o gráfico está montado. Sim, isso mesmo. O pictograma também é um exemplo de gráfico. Os desenhos utilizados precisarão ter relação com o conteúdo que apresenta. Alunos, a aula de hoje foi bem produtiva. Transformamos a informação que tínhamos em vários gráficos que nos mostram a mesma informação de formas diferentes.
É importante conhecer os diversos modelos de gráficos que temos, pois nem sempre o que montamos é o mais fácil de entendimento. Então podemos mudar e testar de várias formas diferentes para ver em qual fica melhor a visualização e a interpretação da informação.